Olá, meus alunos, olá, nobres da física. Professor Matheus Souza, trago para vocês hoje, disciplina de física, tá bem? O assunto, hidrostática e estudo dos gases, para chegarmos aí sim em termodinâmica, tá bem? Uma revisão geral de hidrostática e uma aprofundada nos estudos dos gases. Vamos lá? Tópicos da aula de hoje, pressão, densidade absoluta ou massa específica, pressão hidrostática e teorema de Stevin, gás ideal ou perfeito e equação de Clapeyron, transformações gasosas em energia interna de um gás. É necessário ter uma noção realmente de pressão, mesmo que não esteja presente diretamente na termodinâmica, para, com o subsídio desta, seguirmos adiante, tá bem? A gente vai fazer uma leve revisão. Então vamos para o primeiro. Pressão. Essa figura aqui, uma mesa, um objeto sobre ela. Então, quando relacionamos a força e a área de contato, temos pressão. Então, basta você pegar o valor da força que está sendo exercida neste corpo, certo? Pelo menos uma força resultante, sobre a área de contato do mesmo. Densidade absoluta ou massa específica. Considerando definidos os valores de pressão e temperatura, o que é que a gente vai ter? Que a densidade é a massa desse corpo sobre o volume do mesmo, tá bem? É com essa relação que sabemos qual a densidade deste corpo. A massa, lembrando, gramas ou quilogramas, e volume, centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, qual é a unidade de densidade? Pelo menos no SI, 1 grama por centímetro cúbico, ele representa 1000 quilogramas por metro cúbicos, tudo bem? Essa é a relação básica e essencial. Aqui a densidade aproximada de algumas substâncias, olha. Temos o álcool, o alumínio, latão, cobre, certo? Suas densidades respectivas aí. Perceptível que na água, já na terceira coluna, a gente tem como valor 1. Cai muito nas questões a água, tudo bem? Mas fique atento com os demais. Pressão hidrostática e teorema de Stevin. É a pressão exercida pelo peso de uma coluna de líquido em equilíbrio. Então temos aqui o líquido, tá bem? H representando a altura, a galinha, o primeiro aqui, representando 1 até 2, ou 2 até 1, e o Hzão aqui, no lado externo da figura, representando todo o líquido presente no recipiente. P2, podemos dizer que seja a pressão atuante naquele ponto 2. É o peso total sobre a área de contato. Logo, fique atento que eu vou chegar numa dedução, tá bem? P2, se peso é massa vezes gravidade, então vai ficar massa vezes gravidade sobre a área. Porém, a densidade, como eu falei para vocês, ela é massa sobre o volume, certo? Vou pegar essa massa, no caso, faço uma regrinha de 3. Vou pegar aqui meu laser para mostrar para vocês. Regrinha de 3. Chegamos à conclusão que massa é igual a densidade vezes volume. Qual a necessidade desse rapaz aí? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou substituir, então, a massa que estava exatamente aqui, na primeira relação da pressão em 2, por densidade vezes volume, tá bem? Vezes gravidade sobre a área de contato. Passando para o lado, mas o volume ele é a área de contato vezes a altura, justamente para ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, tudo bem? Vou substituir lá na formulazinha. Pressão em 2 é igual a densidade vezes a área de contato vezes a altura vezes a gravidade sobre a área de contato. Se eu cancelar essas duas áreas de contato, pressão no ponto 2 é igual a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Também dito como DHG, ou então também gente que fala DGH, de forma bem rápida para ficar fixo na mente. DGH ou DHG. Densidade, altura, gravidade. É a pressão do ponto 2. Sobre o teorema de Stevin, o que é que ele propôs? Que a subtração, a relação entre essas duas pressões, no ponto 1 e no ponto 2, ele é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura entre esses dois pontos, tudo bem? Ou se eu passar para o outro lado, né? Vou ficar aqui que a pressão do ponto 2, ela é a pressão em 1 mais DGH com aquela altura entre esses dois pontos, tudo bem? Essa é uma relação que ele propôs para pressões, por exemplo, atmosféricas.
gás ideal ou perfeito. O gás dito ideal ele é hipoteticamente chamado como um gás teórico. O estado do gás é analisado por meio destas variáveis: temperatura, pressão e volume. Equação de Clapeyron. Ele vai então fazer essa relação com essas três componentes, tá bem? Clapeyron determinou que PV, pressão, volume, sobre a temperatura, ela é igual a R vezes N. Já digo quem são eles. Ou, se eu passar claro T por uma regra de 3 simples para o outro lado, teremos aí que PV, pressão e volume, igual a N vezes R vezes T. Quem é R? A constante universal dos gases, tá bem? Aparentemente, esse valor aqui é o mais próximo possível, 0,082, aí ATMs vezes L sobre a molaridade vezes K, que é a constante. Ou podemos tratar como 8,31 joules por mol vezes Kelvin, temperatura. N número de mols. Fácil demais, a própria química já propõe isso com a massa molar e a massa do corpo. Atenção, quando o número de mols permanece constante, é válida a relação, ó. Só que P1V1 sobre T1, pressão, volume e temperatura do primeiro momento, igual a P2V2 sobre T2, a temperatura, pressão e volume do segundo momento. Transformações gasosas, a transformação isocórica e isovolumétrica, ou também chamada de isométrica. Se você quiser chamar só de... escolha uma, isométrica, fique à vontade. Transformação que deixa o volume constante, tá certo? Caso há uma modificação deste gás e o volume permanece constante, isovolumétrica. Tirando ele, já que ele é constante, vou ficar só com a relação P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, certo? Agora, se a temperatura for constante, isotérmica, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, a temperatura da relação geral a gente extrai, tá certo? Essas transformações têm conceitos e leis diferentes, mas para a gente aqui é uma revisão básica, tá certo? Transformações isobáricas têm uma pressão constante. Mesma relação, pressãozinha constante não é necessidade, fica V1 sobre T1 sobre V2 igual a V2 sobre T2. Energia interna de um gás, fácil também, relaçãozinha matemática, U igual a 3 sobre 2 vezes N, que é o número de mols, R a constante e T a temperatura, tá certo? Fácil demais. Agora você vai fazer o quê? É sério que você vai ficar só nessa teoria aqui? Muito pouco, não é isso? Faz o seguinte, vai estudar, vai resolver exercícios, pega esses conceitos básicos que eu passei para ti, aumenta o teu campo de estudo, ok? Por hoje é só, até a próxima, galerinha.